Deus. Quero convidar ainda você com a sua mão direita. Estenda a sua mão direita em direção à sua casa agora neste momento, para que Nossa Senhora possa fazer uma varredura espiritual. São Miguel Arcanjo, com todas as miríades celestiais, possa intervir em qualquer situação que você tem passado neste momento, em qualquer combate espiritual, porque onde Maria está, o esposo também está, e a varredura espiritual acontece quando nós intercedemos por aqueles que nós amamos. Seja qualquer situação que for, feche os seus olhos e repita essa oração assim comigo. Ave Maria, Ave Maria, Virgem poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam todas as forças do inferno, que se levantaram contra nós. Eis a cruz de Cristo, fugir forças inimigas. Venceu o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi. Aleluia. Amém? Pode se assentar, povo de Deus. Enquanto você vai se assentando aí, eu convido para você partilhar nessa noite um texto maravilhoso. Você vai pegar aí na sua Sagrada Escritura, capítulo 1 de Jó. Amém? Enquanto você vai procurando aí na sua Sagrada Escritura, o primeiro capítulo do livro de Jó, eu vou me apresentar rapidamente. Apesar de ter cara de menino, eu sempre gosto de brincar, né? Eu me chamo Jonathan, faço parte aqui do Ministério de Pregação da nossa Diocese de Campo Limpo. Tenho 31 anos, apesar de ter cara de menino, né? Eu descobri a verdadeira fonte da juventude. Chama-se batismo no Espírito Santo, efusão no Espírito Santo. Quando nós encontramos verdadeiramente a presença do Espírito, o bicho pode estar pegando na nossa casa. A tribulação pode vir, pode tentar sacudir a nossa história de vida. Às vezes até a nossa baixeza espiritual, nossa vontade de não querer rezar mais, pode tentar nos apagar. Mas com o Espírito Santo nós continuamos a fazer a vontade de Deus. Amém? Amém. De 2017 a 2018, eu fui o coordenador do Ministério de Pregação aqui da nossa Diocese de Campo Limpo, para formar os pregadores e as pregadoras de nossa Diocese. Sou participante do grupo de oração Caminhando com Cristo, lá no Santuário São José Operário, que acontece, todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas lá. E graças a Deus, há mais de 5 anos eu participo daquele grupo de oração. Eu moro ali na região do Alto do Riviera, que fica ali perto das margens da represa Guarapiranga. E eu sou membro e fundador de uma comunidade mariana em nossa diocese. Uma comunidade recente, nova em nossa diocese, chamada Comunidade Mariana Cavaleiros da Imaculada. Lá nós temos como missão o carisma de apresentar o amor maior, uma intensidade de amar a Jesus e Maria através da visão de Dom Bosco, que é as duas colunas que sustentam a vida da igreja e a vida do cristão, a Santíssima Virgem e a Eucaristia. Eis aí aquilo que vai salvar a nossa vida e vai conseguir nos deixar para nós essa beleza que é a salvação, a Santíssima Virgem e a Eucaristia, que é o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá na nossa comunidade nós temos como missão propagar o saltério angélico, que é o Santo Rosário. Nós temos como outra missão também propagar o dogma da Imaculada Conceição através do Santo Ofício, aquela oraçãozinha bem antiga que nossos avós, nossos pais e mães nos ensinavam a rezar, que é o ofício de Nossa Senhora. Nós temos também como missão da nossa comunidade propagar essa consagração que os santos faziam, que se chama consagração, um método interior de São Luís Maria Grignon de Montfort, que é ser escravos de Jesus por Maria. É tudo por Jesus, com Jesus, em Jesus, tudo por Maria, com Maria, em Maria. Amém? Amém. E agora você vai aí, por curiosidade, aquilo que Deus sonhou para você nessa noite, meu irmão, minha irmã. Capítulo 1 do versículo aí, do trecho de Jó. Nós vamos começar aqui o texto a ler agora, porque ele é um texto um pouco longo. Então nós vamos aqui participar da narração da vida de Jó, tudo aquilo que aconteceu em sua vida, em seu trajetório.
E aí, continuando após isso, nós vamos ver o que o Senhor sonhou nessa noite para cada um de nós. Por quê? Olha que bonito o tema dessa noite. Seja fiel às promessas do Senhor. Então Deus não te escolheu essa noite para você estar aqui. Diz Santo Afonso de Ligório que é o Espírito Santo quem nos convence. Porque Deus dá o desejo em nosso coração. Porque todo desejo ele é realizável. Então quando Deus coloca um desejo no seu coração, lá em Lucas no capítulo 1, no versículo de número 27, se eu não me engano, não me recordo agora de cabeça, mas é isso mesmo. Mas diz que para Deus nada é impossível. Então Deus ele coloca o desejo no nosso coração. Basta com que nós sejamos participantes da vontade de Deus. Por isso a beata Helena Guerra, que é propagadora da cultura de Pentecostes, e nós gostamos de falar dela por causa da nossa renovação carismática católica, ela fala que o Espírito Santo é o mestre interior. O Espírito Santo é aquele mestre que está dentro de nós e faz com que nós possamos cumprir a vontade de Deus. Mas para que a vontade de Deus aconteça na sua vida, ela ainda vai dizer que sem o Espírito Santo você não pode fazer nada de bom. Sem o Espírito Santo você não pode fazer nada de agradável. Amém? Amém. E ainda ela vem dizer algo para nós, que ela fala assim, que com o Espírito Santo você pode tudo. Então guarde isso no seu coração, que é o próprio Deus que fala através dos santos da nossa igreja. Com o Espírito Santo você pode tudo. Amém? Amém. Vamos lá para isso que nós vamos acompanhar nessa noite. Versículo 1 do trecho aqui, do capítulo de Jó, diz assim: Jó, homem íntegro e reto. Havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Era um homem íntegro e reto, que temia a Deus e se afastava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Então, se ele tinha 7, mais 3, ele tinha 10. Possuía também 7.000 ovelhas. Vai guardando aí, hein? 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas e grande número de criados. Jó era o homem íntegro, ou o homem mais importante de todos os filhos do Oriente. Os filhos de Jó costumavam a fazer banquetes na casa uns dos outros, cada dia na casa de um, e convidavam suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Quando terminavam o dia de festa, Jó os mandava chamar a fim de purificá-los, e levantando-se bem cedo, oferecia um holocausto em favor de cada um deles, dizendo: talvez meus filhos tenham cometido pecado, desprezando a Deus em seu coração. E Jó costumava fazer isso assim todos os dias. Então nós já vemos aí uma obediência que ele fazia todos os dias de sua vida. Amém? Amém. Continuando, versículo 4, acompanha aí. Certo dia, os filhos de Deus foram apresentar-se diante do Senhor, e entre eles foi também Satã. Então o Senhor perguntou a Satã: de onde você vem? Satã, ou em algumas traduções Satanás, respondeu-lhes: eu estava rodeando a terra e andando por ela. E disse o Senhor para Satanás: você já prestou atenção no meu servo Jó? Na terra não existe nenhum outro como ele. É um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Satanás respondeu ao Senhor: é em troco de nada que Jó teme a Deus? Porventura, tu mesmo não o cercaste de proteção a ele, a sua casa e a tudo que ele tem? Abençoastes os trabalhos de suas mãos, e seus rebanhos cresceram por toda a terra. Guarda esse versículo de número 10. Porventura, tu mesmo não o cercaste de proteção a ele, a sua casa e a tudo o que ele tem? Abençoastes os trabalhos de suas mãos, e seus rebanhos crescem por toda a terra. Continuando. Estende, porém, a tua mão e toca em tudo o que ele possui. Aposto que ele te amaldiçoará na cara. Então Yahvé disse a Satanás: pois bem, faça o que você quiser com ele, e o possui.
Só não estenda a mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. Continuando. Chegou o dia em que os filhos de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Uma mensagem chegou a Jó e lhe disse: os bois estavam arando e as jumentas pastando perto deles. De repente, os sabeus caíram sobre eles, mataram-os e pregaram-os a fio da espada e tomaram todo o gado. Só eu escapei para lhe contar o que aconteceu. Ele ainda estava falando quando chegou o outro e disse: um fogo de Deus caiu do céu, queimando as ovelhas e os jovens, consumindo a todos. Só eu escapei para lhe contar o que aconteceu. Ele ainda estava falando quando chegou outro e disse: os caldeus, formados por 3 bandos, caíram sobre os camelos e os tomaram depois de matar os jovens a fio da espada. Só eu escapei para contar o que aconteceu. Ele ainda estava falando quando chegou outro e disse: seus filhos e filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão primogênito. Eis então que um vento forte soprou do meio do deserto, atingindo a casa pelos 4 lados, e ela desabou sobre os jovens e os matou. Só eu escapei para lhe contar o que aconteceu. Então Jó se levantou, rasgou a roupa, rapou a cabeça, caiu por terra e prostrou-se, e disse: nu eu saí do ventre de minha mãe, e nu para lá eu voltarei. Deus me deu, Deus me tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem protestou contra Deus. E ainda vamos estender um pouquinho mais aí no capítulo 2, diz assim: certo dia os filhos de Deus foram apresentar-se diante do Senhor, e entre eles foi também Satanás. Então Yahvé, ou o Senhor, perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu: estive vagando pela terra e percorrendo. Disse o Senhor a Satanás: você já prestou atenção no meu servo Jó? Na terra não existe nenhum homem como ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele permanece firme na sua integridade, e você, a troco de nada, me lançou contra ele para o destruir. Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, o homem dá tudo o que possui para salvar a sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-o na carne e nos ossos. Aposto que ele te amaldiçoará na cara. Então o Senhor disse a Satanás: pois bem, faça com ele o que você quiser, mas poupe a vida dele. Satanás saiu da presença do Senhor e cobriu Jó de feridas malignas, da planta dos pés até o alto da cabeça. Então Jó pegou um caco de argila para se coçar, sentou-se no meio das cinzas, e sua mulher lhe disse: e você ainda permanece firme na sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra de uma vez. Jó, porém, respondeu: você fala como uma tola. Se aceitamos de Deus os bens, não devemos também aceitar os males? E apesar de tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Essa daqui é para nós, palavras do Senhor. Pode aplaudir a poderosa palavra de Deus. É até um pouco cansativo, né, da gente fazer a narração da vida de Jó, mas o interessante é, se você prestar atenção bem neste trecho bíblico, de capítulo 1 e capítulo 2 que você leu agora rapidamente, você vai perceber, 3 vezes se fala homem íntegro e reto. Aí um processo que nós precisamos colocar para que nós, com este tema de hoje, ser fiéis às promessas do Senhor, nós precisamos fazer como Jó, olhar a vida deste homem, olhar tudo aquilo que ele passou e continuar como ele foi, homem íntegro e reto. É difícil no mundo de hoje, sim ou não, ser íntegro e reto? É difícil. Tem um santo da igreja chamado São Tomás de Aquino, que ele vem dizer para cada um de nós
Quem diz verdades perde amizades. Quem é a verdade? Jesus. Quando você está com a verdade, você acaba fazendo inimizades, você acaba perdendo amigos. Só que o interessante de toda essa história de Jó é o seguinte: desde o início do capítulo 1 e desde o início do capítulo 2, fala-se que a reunião, olha aqui, ó, eu vou pegar bem rapidinho para você ver, ó. Certo dia, os filhos de Deus, no versículo 6, foram apresentar-se diante do Senhor. Sabe quem eram esses filhos de Deus que foram se apresentar diante do Senhor? Os anjos. Você imagina, olha como Satanás ele é sorrateiro. Está lá os anjos fazendo o seu trabalho, louvando ao Senhor, dando graças a Deus, e aí eles estão indo, e aí Satanás vai pelo meio deles, e nesse meio desse emaranhado, ali ele se entra, ele vai e chega a aproximar-se de Deus, ao trono de Deus, e ele fala: existe na terra um homem chamado Jó. Eu tenho observado a sua vida. Só que esse diálogo entre Satanás e Deus, Deus fala para ele: diante de toda a terra, você pode até castigá-lo, você pode primeiro passo, você pode até tocar em tudo aquilo que ele tem, mas ele é meu filho amado, ele é obediente, ele é um homem íntegro e reto. Então Deus confia naquele que é íntegro e reto. São Tomás de Aquino também, ele vem nos falar que diante de todos os males, Deus extrai um sumo bem. Você pode estar sendo castigado, você pode estar passando por uma enfermidade, mas daquilo ali Deus vai extrair um sumo bem. A própria palavra de Deus vai nos ensinar através dos profetas. Ela fala assim, que quando ali existe um pecado, quando existe uma mazela, quando existe um sofrimento, por mais que isso seja ruim para a nossa vida, Deus nos dá o chamado galardão. Por aquilo que era contrário na nossa vida, eu poderia ter sido um lixo, desculpa até ao modo de dizer, eu poderia ter sido um homem totalmente corrompido, uma mulher corrompida no passado, mas quando o Espírito Santo ele entra na nossa vida, quando nós temos o impacto de Deus, o encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito, o Espírito Santo, ali nós temos essa conversão de vida e a nossa vida vai sendo modelada por Deus. Tem um santo da igreja chamado São Francisco de Sales, que ele diz para nós que quando uma casa pega fogo, tudo aquilo que não presta é lançado para fora. E é verdade, porque quando uma casa pega fogo, tudo aquilo fica destruído e aí nós jogamos para fora e reconstruímos tudo novamente. Então ali acontece o quê? Uma limpeza. Quem é intercessor, ele sabe. Porque quando você coloca as suas mãos estendidas em direção a algo, a uma pessoa, uma situação, como eu pedi para cada um de vocês interceder para a sua casa, pela sua família, das suas mãos saem raios de fogo no mundo espiritual. Então o Espírito Santo, por mais que você esteja aqui, ele pode atingir aquela pessoa que você tem sonhado com o encontro com Deus. Aquela pessoa que você tem intercedido por ela há anos. Olha a vida de Santo Agostinho, que em outros continentes, em outros países, sua mãe intercedia por ele, pelo seu marido, que era corrompido pela bebida, que era corrompido pelo pecado, um homem ignorante, fez daquele homem ser salvo e ainda faz com que a graça de Deus encontre o seu filho, que era prostituto, era um homem que pregava falsas doutrinas, um homem totalmente contrário à vontade de Deus. E aquela mãe, à distância, intercedia por aquele jovem, e ele se converte e torna-se o doutor da igreja. Você sabia que o catecismo da igreja, a maioria de todos aqueles trechos e versículos que tem ali, todo aquele ensino, é tirado dos ensinos de Santo Agostinho? Amém? Amém. Então olha para você ver o que o Espírito Santo, que é a presença de Deus, a quando você é um homem reto, íntegro, a um homem fiel, uma mulher fiel à vontade de Deus. Sabe o que acontece no mundo de hoje? O mundo de hoje ele sofre de algo chamado de apostasia. O que é apostasia, Jonathan? Esfriamento da fé. As pessoas não querem mais rezar, falar de Deus, misericórdia. Ir para a igreja é uma batalha tremenda. Quando você vai reunir alguém, é um sufoco. Para interceder, para rezar por alguém, acontece toda uma tribulação. Mas o que o Senhor vem mostrar para cada um de nós nessa noite?
se você é fiel à promessa que o Senhor tem para a sua vida, as promessas de Deus, Deus vai te honrar. Olha a vida de Jó. A tentação Deus permite, até mesmo Satanás tentar a algo. A palavra de Deus vem nos dizer lá em Provérbios que até o ladrão, o assassino, ele é permissão de Deus para aquele dia. Por quê? Porque através daquele assassino, através daquela pessoa que roubou, que assassinou, no momento certo, na hora certa, Deus converte. Porque o kairós de Deus vai acontecer na sua vida, meu irmão, minha irmã. Quando eu estava na oração na minha casa, o Senhor falava muito: acalme o seu coração, a tempestade vai acalmar. Eu estou no barco. Então tenha fé, seja aquela pessoa que honra a Deus, né? Que ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. As coisas podem estar do jeito contrário que você nem imagina, mas basta um toque do dedo de Deus e tudo muda. Olha para você ver, primeiro passo, Satanás vai tentando Jó. Primeiro ele vai lá, sacode a vida de Jó, aos seus filhos, aquilo que ele tinha mais de precioso, que era a sua família, aquilo que nós amamos. Você imagina, você ter 10 filhos, os 10 filhos morrer, você ter cabeças de gados, você ter riquezas, você ter a sua vida, uma vida ali, podemos dizer, uma vida tranquila, uma vida de bens materiais, de bens espirituais, porque ele era um homem obediente à vontade de Deus. Santo Afonso de Ligório, ele vem nos dizer que a obediência gera milagres. Se você quer ver um milagre na sua vida, seja obediente a Deus. Se você quer ver um milagre, uma conversão, uma transformação de vida, seja obediente a Deus. Ah, mas janta é tão difícil? Não é não, meu irmão, minha irmã. É fácil. Ah, mas eu não sei rezar, mas na minha casa eu sei ligar na canção nova, eu sei deixar a missa passando, para que as pessoas na minha casa saibam que eu sou católico, apostólico romano, que eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus. Ah, mas janta as pessoas não se convertem, mas eu continuo rezando o meu texto, o meu rosário, eu continuo vindo ao meu grupo de oração, mantendo a minha obediência. Às vezes você chega num grupo de oração, a sua vida está totalmente desmoronada. Mas quando você chega num grupo de oração, você vê as pessoas sorrindo, felizes, alegres, e você continua da mesma forma, alegre e contente, como Jó fazia. Depois Satanás ainda vai tentar prejudicá-lo. Ele novamente, como diz no capítulo 2, certo dia os filhos de Deus vão encontrar-se ao Senhor, e ele vai novamente. E ele pergunta a Deus: mas se um homem que eu já tentei o destruir, eu tirei tudo aquilo que ele tinha, digamos de bens, eu destruí aquilo que fazia parte da sua vida, a sua família, destruindo ali seus filhos, agora eu vou tentá-lo na carne. E aí põe sobre a vida de Jó uma doença chamada lepra, uma doença que causava feria, que ardia, coçava. Mas olha que interessante, se você correr aí rapidinho, no versículo de número 21, ainda no capítulo 1, diz assim: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Deus me deu, Deus me tirou tudo, mas bendito seja o nome do Senhor. Amém? Pode aplaudir. Isso é uma palavra de profecia. Se o bicho está pegando, Deus até permite que o inimigo possa tentá-lo. Às vezes você fica se perguntando, né? Caramba, mas desculpa até o palavreado agora que escapou, mas vem aquela tentação e eu estou lutando contra aquele pecado, contra aquele vício, eu não consigo me libertar. Aí você vê o tentador ali, né? Como a gente pode até dizer, né? Como minhas avós sempre falavam, futucando, tentando você. E aí o que acontece? Se você mantém a sua obediência a Deus, olha para você ver que interessante. No Novo Testamento, quando Jesus vem para salvar a humanidade, ele paga com um sangue preciosíssimo, ele compra a cada um de nós. Quando você tem uma dívida, você vai lá na lotérica, você vai no banco, você paga, alguém bate um carimbo, está pago, está quite, não é assim que funciona? Então aquela dívida que nós tínhamos com o pecado, com aquela vida passada, no madeiro da cruz, nosso Senhor Jesus Cristo paga com um sangue. Ele paga a preço de sangue para uma vida nova para cada um de nós.
para que nós possamos entender, meu irmão, minha irmã. Em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 1, diz: é para a liberdade que Cristo nos libertou. E aí Deus te liberta, mas você precisa entender que você tem que ser como Jó nessa noite, como este pequeno texto que o Senhor vem narrar para cada um de nós. Porque se você mantém a fidelidade e a obediência, aí Deus faz, aí acontece. Se você puxar ainda mais longe, o significado da palavra obediência, ela vem do latim, significa obi audire, ouvir com atenção. É você ouvir aquilo que é a voz de Deus no seu coração, ouvir com atenção e praticá-la. Jesus, quando ele vem no Novo Testamento, ele fala: eu via que já estava muito difícil para eles obedecerem à vontade do meu Pai. Por isso vamos resumir o decálogo, os 10 mandamentos, em apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então Jesus, ele faz ali para cada um de nós, ele trilha para cada um de nós um caminho mais fácil. Por isso que a vida de Jó, muitas pessoas ficam namorados, com essa história, se encantam, ficam apaixonados. E aí, olha para você ver que interessante, essa obediência que ele faz, diante até da tribulação, quando nós vemos aqui no capítulo 2, a sua mulher ainda vem questionar ele: por que você não o maldiz? Por que você não amaldiçoa a Deus ou morra de uma vez? E aí Jó, porém, responde a ela: você fala como uma tola. Se aceitamos de Deus os bens, não devemos também aceitar os males? E apesar de tudo isso, Jó não pecou nem com os lábios. Olha para você ver como que é a obediência de um homem e de uma mulher, que ama a Deus sobre todas as coisas. Quando eu estava em oração na minha casa, o Senhor colocava no meu coração. Sabe por quê, Jonathan? É tão difícil de os milagres acontecerem hoje, porque nós não vemos um dom que o Espírito Santo nos dá, chamado de temor de Deus. Os santos da igreja, eles viviam com tão apreciosíssimo esse temor de Deus, que é ser santo, que é obedecer a tudo, à vontade de Deus, é eu comer, eu fazer uma oração em agradecimento ao Deus da providência, ao Deus da misericórdia, aquele que nos fornece todos os bens. É eu sair de manhã, mas eu não sei rezar, mas eu faço o sinal da cruz, peço a bênção de nosso Senhor. Olha, eu acordo de manhã, eu falo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Que Jesus e Maria me acompanhem onde quer que eu esteja, e que seja feita a vontade do Senhor. E eu já começo o meu dia ali, saio no portão da minha casa, pego meu rosário, vou contando ali no caminho, vou rezando o terço, e aí vou fazendo aquela obediência que o Senhor me pede. Mas, por isso que nós não vemos mais milagres no mundo de hoje, por isso que existe essa chamada apostasia, o esfriamento da fé, porque o mundo de hoje precisa de homens e mulheres íntegros e retos, como Jó. Diante da tribulação, diante da tempestade, as coisas podem estar um vendaval, um maremoto, o vento sacudindo a sua casa, a sua história de vida. Mas lembre-se, se eu for fiel a Deus, Deus ele pode restaurar, Deus ele pode reconstituir. Quando nós somos fiéis a Deus, a palavra fidelidade, ela vem nos mostrar que ser fiel é ser obediente a alguém, a ter zelo a algo. E Jó tinha tudo isso. Ele era zeloso por tudo aquilo que ele tinha. Ele plantava com sua própria mão aquilo que era para alimentar o próximo. Ele caminhava com seus servos. E olha para você ver, depois de jantar, depois de participar da festa com os filhos, ele ia para o seu quarto, ele fazia sua oferta a Deus, ele pegava ali um cordeiro, ia imolar em sacrifício, porque ele pensava, pode ser que até meus filhos pecaram contra Deus, não com a sua vida, não com a sua boca, mas pode até ter pecado em seu coração. Às vezes, meu irmão, minha irmã, o pecado ele nem sai de nossas ações, mas o desejo que está no nosso coração de pecar, ele já tem que ser bloqueado por aí. Para que da minha boca não saia maldição, da que minha boca não possa destruir a vida de alguém. Você sabia que da sua boca pode, como diz a própria palavra de Deus em Provérbios, ela tem o poder de dar a vida, mas tem o poder de destruí-la, de matá-la. A boca da gente, ela é como uma espada afiada. Por isso que lá em Efésios vem dizer que da nossa boca tem que sair a
palavra do Espírito. A nossa boca tem que estar afiada com palavra aguda, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Amém. E aí, meu irmão, minha irmã, para a gente ir finalizando este momento, eu quero que você pule aqui rapidamente, pro último texto aqui, no capítulo 42. Diz assim, enquanto você vai pegando aí rapidamente, para que a gente possa entrar no final e levantarmos para fazer a nossa oração. Diz assim aqui, no versículo 10 do capítulo 42 de Jó, última parte aí. A felicidade de Jó é restaurada. Capítulo 42, versículo 10. Então o Senhor mudou a sorte de Jó, quando este intercedeu por seus companheiros. O Senhor ainda deu a Jó o dobro de tudo o que tinha antes. Seus irmãos e irmãs e todos seus antigos conhecidos foram visitá-lo, fizeram refeição com ele em sua casa. Eles o consolaram e confortaram por toda a desgraça que o Senhor lhe havia enviado. Cada um ofereceu a Jó uma moeda e um anel de ouro. O Senhor abençoou os anos seguintes de Jó, mais do que no início. Agora ele possuía 14.000 ovelhas, que é o dobro, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Teve também 7 filhos e 3 filhas. A primeira se chamava Iemina, a segunda Cássia e a terceira Queren-Hafuk. Em toda a terra não havia mulheres mais belas do que as filhas de Jó. E seu pai repartiu a herança entre elas, junto com seus irmãos. Depois disso, Jó viveu ainda 144 anos e conheceu seus filhos, netos, bisnetas até a 4ª geração. Jó morreu velho, em idade avançada. Amém? Convido você agora a ficar de pé. Nós vamos entrar agora no nosso momento de oração. E aí, olha para você ver. No momento final, no último capítulo 42, no versículo 10, Deus vai mostrar que Jó tem a sua vida restaurada. Mas lá no início, Deus já sabia que por mais que ele fosse, pela permissão de Deus, castigado pelo demônio, castigado por até a tentativa do pecado, perdido tudo aquilo que ele mais amava, tudo aquilo que ele tinha em sua vida, sua família, seus bens, a sua vida ia continuar sendo a mesma vida. Porque por mais que Satanás dizia ali, eu vou castigá-lo na sua pele, em tudo aquilo que ele possui, Deus ainda confiava em Jó, Deus acreditava. Por isso, meu irmão, minha irmã, Deus acredita em você. Amém? Deus acredita no seu coração. Tudo aquilo que você tem guardado aí dentro, todos os desejos de conversão. Antes eu era um homem totalmente destruído pelo pecado, não era nem convertido, saía todos os dias, era um pervertido, digamos assim. Nem dá tempo de falar como era a minha vida mundana antes. Para você ter ideia, aqui em São Paulo mesmo eu conheci o Comando Vermelho e o PCC. Andava por inúmeros lugares, mas a obediência gera milagres. Eu tinha uma grande mãe no céu, chamada Virgem Maria, que intercedia por mim. Mas eu tinha minha mãe obediente aqui na terra, que junto por a sua obediência ao Santo Rosário, à Sagrada Eucaristia, intercedia pela conversão do seu filho. Então não desconfie que Deus não pode mudar a história de alguém. Não desconfie daquilo que é o desejo que Deus tem colocado no seu coração. Seja um casamento novo, uma família nova, restaurada por Deus, transformada por Deus. A obediência gera milagres, como diz Santo Afonso de Ligório. Acredite nisso, porque se Deus colocou para a sua vida hoje este tema, de ser fiel às promessas de Deus, e colocou um trecho, um pequeno e simples, humilde homem chamado Jó, mas que na sua obediência, na sua integridade, na sua retidão, obediente a Deus, ele fez um milagre acontecer. Por isso, Deus quer fazer milagres acontecer na sua vida a partir de hoje. Eu convido você a fechar os seus olhos agora, colocar a mão onde Deus habita, que é dentro do templo sagrado do Espírito Santo, que é o seu coração. Santo Agostinho, ele fala para cada um de nós, quando nós fechamos os olhos do nosso corpo,
nós abrimos os olhos da nossa alma. E o interessante é, você precisa abrir os seus olhos espirituais, fechando os olhos do seu corpo. Não se preocupe quem está à sua direita, à sua esquerda, quem está atrás, à frente, ou até propriamente comigo que fala com você agora. Mas se preocupe com aquele que você deseja a conversão. Se preocupe com aquele seu marido ou sua esposa, não importa, aquela situação no seu trabalho, ou o emprego que você tanto deseja, o seu casamento sendo realizado dentro da igreja, o seu matrimônio, a conversão de um filho, de uma filha. A transformação pode acontecer quando você é obediente a Deus. Por isso, neste momento, não esquente com mais nada, mas seja sempre obediente à vontade de Deus. Deus, ele fala em um lugar específico, no seu coração. Quando Deus falar no seu coração, esqueça dos barulhos do mundo, esqueça da sua televisão, da tecnologia, seja a internet, o celular, tudo aquilo que vem atazanar você, afastar você do seu momento de oração, do seu diálogo direto com Deus. Deus, ele está presente numa partícula minúscula chamada Eucaristia. E é nessa partícula que Deus, ele está por completo. Ensina a nossa doutrina católica. E neste momento eu quero convidar você a fazer como nunca você fez na sua vida. De modo, seja silencioso, ou com suas palavras vocais, mas diga ao Senhor que nessa noite, a partir de hoje, se Deus me deu, se Deus me tirou, não importa. Bendito seja o nome do Senhor. Louve ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua vida, de toda a sua história. Amém?